fizemos algumas entidades estar aqui e estarem aqui algumas representações, não só a Assembleia Municipal, os seus vereadores, as chefias da Câmara, juntas de freguesia, que eu sou, também elementos da Assembleia Municipal, sou pastor, também veio Tal da Esperança, a Inova, que adiantou-nos aqui o trabalho, começar a fazer a plantação da árvore, naturalmente a comunicação social e, em primeiro lugar, aqui um destaque, um prazer e também para nós uma grande importância ter aqui o João Virgílio. Muito obrigada pela sua presença aqui e, naturalmente, o meu caro amigo Manuel Castelo Branco, aqui numa função recente, não é? Do presidente dos Municipais. Também saúdo o ante comissão, que saúdo também o anterior presidente, é sempre um gosto tê-lo aqui por Terras de Cantanhede, uma pessoa com o valor profissional que toda a gente reconhece. E este desafio que não sou eu a pessoa certa para explicar o que está aqui em causa, mas já agora, Manel e Sr. Virgílio, eu agradeço o facto de se terem lembrado desta iniciativa aqui em Cantanhede, porque não fui obrigada, mas foi mesmo por vontade que fui pesquisar e ler, o que já devia ter lido há muito tempo, mas não tinha feito, e que tem a ver com a Laudato Si. E fiquei completamente entregue e sem palavras, e não conseguia parar de ler algo que eu acho que, sobretudo numa altura muito especial que estamos, de eleições, acho que devia ser uma leitura obrigatória para quem se dedica à causa pública. Porque quem pensava, como eu, que ia ler algo na área da ecologia e do ambiente, fiquei completamente sem palavras quando, à medida que essas mesmas palavras eu ia assimilando e lendo, e constatava que estava ali um documento, e está ali um documento extraordinário, que podia ser e devia ser o programa de todos os partidos que se candidatem a qualquer país do mundo para fazer o melhor pelos povos. Porque pensamos em ambiente, mas não é a questão do ambiente só que está ali, apesar da importância extraordinária e urgente que todos temos que ter na análise, e é fundamental para todos, na análise do que é que se passa em termos mundiais, em termos ambientais, em termos ecológicos. Mas depois, todas aquelas citações que são feitas e todos aqueles momentos extraordinários que se leem do conceito da família, do conceito da humanidade, da harmonia entre os povos, nós ficamos completamente rendidos por esta mensagem. E por isso agradeço por me terem forçado a ler uma coisa que devia ter sido já uma obrigação minha, e a todos a parte política que está aqui, desafio-os a ler, porque vale a pena. Porque, e permitam-me só referir algumas frases que li e que registrei, porque não é só esta questão de uma aliança entre a humanidade e o ambiente e o conceito de família que é tão bem referido na Laudato Si. É não só esta questão de uma espiritualidade ecológica ou de uma ligação extraordinária que é bem referida entre os conceitos da política, da economia, o diálogo completo que pode ser feito numa plenitude humana de proteção ambiental, uma análise perfeita de quando nós temos e podemos decidir, quando falamos de ambiente, do custo e do benefício, isto para quem gosta de números e que se preocupa com essas mesmas áreas, mas sempre com um princípio fundamental, que é o princípio do bem comum. E basta pensar que este Laudato Si é sobre o cuidado desta nossa casa, da casa de todos e da casa comum, e que há frases que me despertaram realmente e que me fiz questão de registar. Como, por exemplo, dizer e referir o nosso Papa Francisco: os desertos exteriores multiplicam-se no mundo porque os desertos interiores se tornaram tão amplos. E é verdade, por tudo aquilo que nós estamos a constatar no nosso mundo, a forma como as civilizações estão, civilizações até é um termo simpático da minha parte, mas estão a gerir os povos, aquilo com que nós estamos a deparar é terrível, porque esta mesma parte dos desertos interiores é aquilo que nos está a afetar cada vez mais. Eu acho que realmente ninguém pode amadurecer numa sobriedade feliz, como dizia o Papa Francisco, se não estiver em paz consigo mesmo.
e eu acho que o mundo, em grande parte dos locais, não está em paz. Podíamos e devíamos falar de uma fraternidade universal, e de certo que seria isso o objetivo também que o nosso Papa Francisco queria transmitir. E ele dizia que é necessário voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo, que vale a pena ser bons e honestos. O amor social é a chave para um desenvolvimento autêntico. Isto podia ser a chave também, como eu há pouco estava a dizer, de qualquer programa eleitoral, e acho que definia tudo aquilo que nós pretendíamos avançar. E permitam-me só descrever uns parágrafos que também referiram, que também está referido. A maior parte dos habitantes do planeta declara-se crente, e isso deveria levar as religiões a estabelecerem diálogo entre si. E a de saúde, o nosso pastor, que também está ali. Visando o cuidado da natureza, a defesa dos pobres, a construção de uma trama de respeito e de fraternidade. De igual modo, é indispensável um diálogo entre as próprias ciências, porque cada uma costuma fechar-se nos limites da sua própria linguagem. E a especialização tende a converter-se em isolamento e absolutização do próprio saber. A questão da ciência também determinante neste aspecto. Isto impede de enfrentar adequadamente os problemas do meio ambiente. Torna-se necessário também um diálogo aberto e respeitador dos diferentes movimentos ecologistas, entre os quais não faltam as lutas ideológicas. E esta gravidade da crise ecológica obriga-nos a todos a pensar no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo, que requer paciência, ascese e generosidade, lembrando-nos sempre que a realidade é superior à ideia. Sempre é possível desenvolver uma nova capacidade de sair de si mesmo rumo ao outro. Sem tal capacidade, não se reconhece às outras criaturas o seu valor, não se sente interesse em cuidar de algo para os outros, não se consegue impor limites para evitar o sofrimento ou a degradação do que nos rodeia. Portanto, acho que para todos nós é fundamental, como dizia o Papa Francisco, redefinir o progresso. Esta é a questão central, e a outra que diz, e é natural, a humanidade tem mesmo que mudar. E hoje estamos aqui num espaço, e falo à vontade porque foi o anterior presidente, foi na altura dele que foi inaugurado. Um espaço apetecível a que podia ser aqui, enfim, a contribuição para o orçamento municipal de alguns milhares de euros, porque em termos urbanísticos era extraordinário fazer aqui outro tipo de investimento. E esta procura, e isto que acho que todos nós, ao longo de inúmeros executivos, se tentou fazer em Cantanhede, foi conjugar o bem-estar, a qualidade de vida, a questão ambiental, para nós é ponto de honra, é fundamental, e por isso tão importante para nós em termos de Cantanhede, podermos ter sido escolhidos por duas entidades extraordinárias que temos aqui, que tenho o privilégio de ter aqui ao meu lado, de poder marcar simbolicamente aqui esta mensagem do Papa Francisco. Sr. Bispo, muito obrigada pela escolha, Carmanel, e foi mesmo uma honra poder estar aqui e poder, no fundo, poder beber desta mensagem e poder dar-nos aqui quase que aquela continuidade do caminho que nós pretendemos ter, mas sempre a melhorar em prol do bem comum e do desenvolvimento de uma comunidade. Muito obrigada. Obviamente é que vai falar o essencial. Eu só queria brevemente, em nome da Associação do Santo, ter duas ou três palavras. A primeira é de agradecimento na vida. Agradecimento à Câmara de Cantanhede, à Helena, ao Pedro, a todos os vereadores, todos. Isto é muito importante estarem aqui todos. Tem a vantagem de serem também todos amigos, não é? Que é muito importante. A todas as juntas, todos amigos também. Eu como discípulo de escola primária, serem Cantanhede para mim, de facto, tem um significado muito, muito especial. A segunda nota, dizer-vos, eu tenho mencionado publicamente que é pura verdade, que este caminho de atenção diocesana é indiciado e é alimentado todos os dias o Santos Cabral, que me antecedeu
e com os consulados, que ainda não acabou seguramente na Comissão Diocesana, sempre fui muito marcado pela preocupação da Laudato Si. Eu sou professor de Câmara, não é? Estou ali primeiro a falar até ali tudo, ali primeiro tudo, e a Laudato Si foi ficar, não sei bem porquê, para o fim. E é, na verdade, eu li muito recentemente, tenho que confessar que o seu Luís está a ouvir, é verdade. E na verdade, este trajeto, esta importância da Laudato Si, Santos Cabral, sempre marcou e marca e marcará o trabalho desta comissão e nós iremos continuar, todos conjuntamente. Uma terceira nota, agradecimento também à comunicação social presente, a todos os amigos aqui presentes, como é bom de ver, e uma terceira nota, antes de Dom Virgílio falar como deve ser e com propriedade, enfim, da Laudato Si, vamos dar nota do modo como nós vemos esta comissão diocesana. Agradecemos a Dom Virgílio confiança em nós depositada, estamos aqui porque nos indicou. A Comissão Diocesana é a Comissão Diocesana de Justiça e Paz. E para nós tem como função fundamental promover a doutrina social da Igreja, que está cristalizada, na verdade, nas duas encíclicas fundamentais do Papa Francisco. A Fratelli Tutti tem que ser lida, deve ser lida, ao lado da Laudato Si. Para nós, a nossa função é mostrar e dizer. Mal, mal agora. Mas enfim, eu vou escalmo já. A nossa preocupação é afirmar-nos, como cristãos, evidentemente, afirmar a motivação cristã. Ser cristão tem consequências na nossa vida pessoal, económica, política e social. Ser cristão impõe um conjunto de obrigações e deveres em tudo que é essencial da nossa vida e também, de facto, nos aspectos políticos, nomeadamente, nos aspectos sociais. E nós disso não podemos prescindir. O Papa Francisco, ele, como ninguém, eu só quero recordar o seu livro de entrevistas denominado Esta Economia Mata. O Papa Francisco não tinha medo de dizer as coisas como elas são, e nós, pela Comissão Diocesana, temos, à nossa medida, temos de tentar não ter medo, e creio que não temos tido, à nossa vida, normalmente, de afirmar as consequências da doutrina social da Igreja no plano social e ambiental e económico em particular. Eu por isso queria dizer, agradecendo renovadamente a todos que aqui estarem, dizendo renovadamente à Sra. Presidente, minha querida amiga de há muitos anos, Helena, por estarmos aqui, porque também sei, isto não é o primeiro momento, estivemos em Condeixa, com o Tramito também, com o Nuno, estivemos em Coimbra, estivemos na Figueira, enfim, gostaríamos de estar em todo o distrito de Coimbra, mas para mim Cantaria tem um sabor muito especial. Muito obrigado Pedro, Carolina, Jorge que aqui não está, todos tornaram isto possível. E naturalmente nas pessoas que estão atrás de mim, muito obrigado também. Eu tenho voz, mas nunca faço para comentar. Também é bom de ver, não é? Muito obrigado. Muito boa tarde, eu saúdo também com certeza ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Manuel Castelo Branco, Presidente da Comissão Diocesana de Justiça e Paz, Dr. Pedro Cardoso, vereador, o Presidente da Inova também, não é? Inova, os senhores vereadores, os senhores Presidentes da Junta de Freguesia, a autoridade, também, as diferentes autoridades aqui presentes e a representar diferentes instituições, a comunicação social, os reverentes padres, o Padre Idalino, que é o assistente da Comissão, o Padre Pedro Ical, o Padre Manel de Jesus. Ela não quer para aqui. Ela não quer para aqui. Está preparada? Nós temos medo é do vosso gesto, não é do resto. O Padre Manel de Jesus, caríssimo pastor. De facto, estes momentos são simples, queremos mesmo que sejam simples, têm um significado importante. De modo que eu agradeço muito à Comissão Diocesana Justiça e Paz e à Câmara Municipal de Cantareiro, na pessoa da sua Presidente, de facto terem acolhido na simplicidade este pequeno momento em que se planta uma árvore, que se descerra uma placa que faz alusão ao aspecto central deste tema, desta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que significa louvado sejas, que faz pandan, como a outra que já foi referida aqui, Fratelli Tutti, todos irmãos, e depois ele ainda escreveu uma terceira que era sobre Deus, portanto, a terra, os irmãos,
e Deus. Laudate a Deum, que é mais pequenina também, pode ser na mesma. Mas não entusiasmo provavelmente tanto como a E, portanto, obrigado por terem acolhido esta iniciativa. Nós temos a certeza de que é uma pequenina gota d'água neste mundo imenso, mas também temos a convicção de que, sendo uma iniciativa da Igreja Católica, em comunhão com todos os homens e mulheres de boa vontade, e a participação, a cooperação do município de Cantanhede, neste caso, temos a certeza de que pode ter algum impacto na mente e no espírito das pessoas. Até porque não é uma iniciativa partidária, não é uma iniciativa colada assim, a um movimento, e há por aí movimentos muito bons e muito interessantes. Toda a gente conhece a identidade da Igreja Católica, toda a gente conhece a identidade do município, sejam eles de que cor forem, e portanto nós temos este desejo também de estar assim um bocadinho acima, neste caso, desculpa dizer, das partes, ou então abaixo delas, como melhor entenderem a imagem, para que a mensagem que é importante chegue efetivamente. Eu gostaria, como o Papa aliás fez, embora já lá vão uns anos depois da publicação desta encíclica, de realçar a importância do momento histórico que nós estamos a viver. É evidente para todos, penso eu, que aqueles que são da minha idade, e porventura até um bocadinho mais velhos, tínhamos a noção de que o mundo estava a equilibrar-se e de que ia viver num certo equilíbrio de forças que ajudaria a termos situações de verdadeiro desenvolvimento e até situações de paz e até uma forma diferente de olhar para a realidade que nós somos e para a realidade que nos envolve. E estamos a perceber que afinal nada disto que parecia dado como adquirido é efetivamente um dado adquirido. A situação que estamos a viver no mundo, no que diz respeito às guerras, no que diz respeito às atrocidades cometidas contra pessoas e contra povos, no que diz respeito também às questões ecológicas e, portanto, à degradação do planeta, no que diz respeito à dilapidação dos bens da nossa terra, que têm, como diz a doutrina oficial da Igreja, um destino comum. Nada disso pode ser dado como uma realidade adquirida, porque está efetivamente posta em causa. E, portanto, se levantarem algumas pequeninas vozes que seja para falar destes assuntos de forma clara e inequívoca, também com gestos simbólicos que ajudem as pessoas a fazer um caminho interior, penso que é muitíssimo importante e tem um alcance muito maior do gesto que realizamos. A senhora Presidente da Câmara há pouco fez uma alusão que eu também gostaria de reforçar. Aquilo que de melhor ou de pior existe no nosso mundo começa dentro de nós. E tem mais a ver até com a dimensão interior, eu diria com a espiritualidade da realidade que nós somos, do que propriamente até com os acontecimentos, com as realidades materiais que nós vivemos. Também há quem diga que os problemas maiores que a humanidade vive não são propriamente os problemas económicos ou financeiros ou até de subdesenvolvimento, porque todos esses poderiam ter saídas muito diferentes se houvesse uma atitude interior e, vou dizer numa palavra, espiritual radicalmente diversa. Porque aí é que nasce a mudança, é que nasce a diferença em relação a tudo aquilo que nós somos. E a Laudato Si, assim como depois a Fratelli Tutti, todos irmãos, traz ali os princípios fundamentais para esta cultura interior da espiritualidade humana e traz ali os elementos fundamentais para uma mudança de mentalidade que só pode ter como consequência boa a transformação do mundo em que nós vivemos, em todas estas dimensões que aqui já foram referidas. E, portanto, este gesto tem um significado profundo que nós queremos aqui ressaltar. Depois de tudo aquilo que já foi dito, eu não quero estar gostei muito de ouvir as palavras que foram ditas, só trago um conceito que é talvez o conceito central da encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que é o da ecologia integral. Nós às vezes temos sido na sociedade movidos por grupos, por movimentos de pressão, com boas intenções, mas que circunscrevem esta questão da ecologia a um aspecto, a outro aspecto, a outro aspecto. E quando o Papa Francisco introduz este conceito da ecologia integral, está a dizer que tem a ver com tudo,
mas tem no centro absoluto não propriamente a terra, nem propriamente as árvores, nem aqueles elementos, mas a pessoa humana que habita neste planeta, que habita nesta terra, deve ser, portanto, preservada, respeitada, de acordo com a intuição fundamental do Criador, uma vez que a nossa perspectiva cristã nos fala sempre da natureza, do planeta, do universo, como criação de Deus. A ecologia integral tem a ver com todas as dimensões, com todos os aspectos, e tem no centro a pessoa humana, que é digna em todas as situações e em todas as circunstâncias. Portanto, não há pessoa humana que não participe desta mesma dignidade pelo simples facto de ser pessoa. E isso dá-lhe, com certeza, direitos, também dá deveres, evidentemente, mas o direito que nós queremos aqui ressaltar é o de habitar nesta terra, nesta sociedade, e a viver com os meios necessários e a gozar da paz, que é um conceito também muito alargado, que tem a ver com o bem-estar exterior, interior, global, integral da pessoa humana e de todas as pessoas humanas a viver em sociedade. Portanto, eu agradeço-vos de facto por terem vindo a este momento, por me terem proporcionado no desejo de que esta pequenina gota d'água neste grande mar que é a humanidade, que é o universo em que vivemos, possa ter alguma importância relativamente ao futuro. Todos sabemos que vem aí, está a chegar a COP 2025, que vai ter lugar no Brasil. E muitas sociedades, também sobretudo a Igreja do Brasil, está a fazer um movimento imenso, porque levou esta reflexão em ordem à preparação da COP do Brasil a todas as grandes ou pequenas comunidades cristãs ali existentes. É uma forma de as pessoas se aperceberem a pouco e pouco da importância destas temáticas que devem estar na agenda dos povos, assim como devem estar na agenda dos povos as questões da guerra, as questões todas que dizem respeito às pessoas humanas, seja em que latitude for, seja em que continente for, porque de facto, segundo a outra encíclica do Papa, somos todos irmãos. E isso tem que ser uma realidade a marcar definitivamente a verdadeira evolução e o verdadeiro desenvolvimento que, com certeza, tem que incluir estas dimensões fundamentais da dignidade da pessoa humana. Portanto, muito obrigado pelo momento e que este sinal seja verdadeiramente significativo. Se continue a expandir nas nossas escolas, porque é o lugar da educação, nas nossas catequeses, o lugar também de educação, dentro das famílias, dentro da sociedade em geral, nas instituições, porque todos juntos vamos ser capazes de construir uma sociedade e um mundo bem melhor.